Boa noite, pessoal. Estou aqui novamente. Hoje é dia 28 de julho, uma terça-feira. Hoje eu estou muito bem acompanhada com a minha amiga Valdirene. Tudo bem, Val? Olá, boa noite, Lu. Tudo bem, graças a Deus. Primeiramente, Então, obrigada pelo convite, né? obrigada a você, Val. A Val que vai apoiar a gente hoje no entendimento do Evangelho, para os nossos amigos lá do Naufé. Val, um dia você tem que ir lá no Naufé, tá? Ai, pode deixar. Eu tenho curiosidade de conhecer o Naufé. E É um vocês pouco também, né? Ela longe. vai A encontrar bom para Val, nós. ela frequenta a Associação Espírita Raio de Sol. Onde que fica o Raio de Sol mesmo, Val? Fica no Campo de Fora, ao lado do próximo terminal Capelinha. Aí a gente sobe a ruinha, próximo ao terminal Capelinha. É É, longe, né, Val? extremo do é, é o oposto de vocês aí. É É. Zona Sul também, mas é o oposto. Uhum. Gente, além da Val trabalhar no Raio de Sol, ela trabalha com a gente também na USP Santo Amaro. Eu conheci a Val faz 2 anos, Val. É, eu acho que é isso mesmo. A gente se conheceu trabalhando no Congesa. De lá para cá, a gente já fez muita coisa, né, Val? Já, muita coisa mesmo. Pela Eu, USE, né? Muita coisa. Eu Isso é coloquei a maravilhoso. Val, gente, para dar aula lá no Herculano Pires. Dei um tema difícil para ela, não foi, Val? Foi. Você lembra aquele tema, Val? Nossa, não lembro o nome do tema, mas foi um tema difícil, Era né? um Que até o pessoal do tema, Herculano Pires falaram que assim, é um tema difícil, mas ficou muito leve, né? era um Mas a tema gente vai estudando, a tipo, gente vai tentando, né? mas a Val é Parte corajosa, da porque ciência mesmo, né? se fosse ao contrário, eu não tinha aceitado, não, Val. Você é muito Desafio, corajosa. eu gosto dos desafios. É isso aí, Valzinha. A gente tem que ser corajoso nessa vida, né, Val? A gente aprende a ser, a vida, né? Nos faz Exatamente. ser corajoso, né? É verdade. Eu falava isso também, Val, que a vida vai trazendo as situações e não pergunta se a gente está pronto, não. Não, Vai, filha. de jeito nenhum, joga. Gente, então hoje a gente vai falar sobre o tema a melancolia, que está no capítulo 5 do Evangelho. É uma mensagem assinada por um espírito chamado François de Geneve. E essa mensagem foi psicografada na cidade de Bordeaux. Valzinha, você quer começar a leitura? Posso começar assim. A melancolia. François de Geneve, Bordeaux. Está no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Isso. Sabeis porque uma vaga tristeza se apodera, por vezes, de vossos corações e vos faz sentir a vida tão amarga? É o vosso espírito que aspira à felicidade e à liberdade, mas, ligado ao corpo, que lhe serve de prisão, se cansa em vãos esforços para escapar. E vendo que esses esforços são inúteis, cai no desânimo, fazendo o corpo sofrer sua influência, com a languidez, o abatimento e uma espécie de apatia, que de vós se apoderam, tornando vós infelizes. Bem interessante, né? Olha isso, Val. O tema, né? A melancolia. Aí eu fui ver no dicionário o que era melancolia. Aí fala que é uma tristeza excessiva, né? E às vezes a gente confunde com depressão. E não é depressão, é apenas essa tristeza. E a gente tem que ficar bem atento, porque aqui, que nem ele fala, né? Que o, o espírito aspira à felicidade e à liberdade.
E aqui a gente sabe que no planeta de provas e expiações, a gente não tem essa felicidade completa e essa liberdade. E aí vem essa tristeza. Então, quer dizer que a gente dá no nosso perispírito, né, falando que a gente tem um lugar melhor, que é a felicidade completa. Né? Exatamente, Val. Eu fiquei pensando nesse papel do corpo servir para o espírito como uma prisão, né? A gente não faz ideia do quanto o corpo nos limita, né? Justamente, O sono é o momento, né? Um momento de uma oportunidade de libertação para o espírito, né? E aí, às vezes, dá essa tristeza na gente e pode ser que seja o espírito cansado dessa prisão, né? Que o corpo exerce sobre ele. E aí, a gente nos quer causando... escapar, né? Nós queremos escapar de tudo isso, né? Exatamente. E aí a gente sente desânimo, languidez, abatimento e uma espécie de apatia que nos torna infelizes. Inclusive, Val, nesse tempo de isolamento social, a gente tem que ficar muito atento com essa tristeza, né? Justamente. Porque às vezes a gente acorda, eu sempre falo assim, às vezes a gente acorda bem, aí durante o dia a gente começa a cair aquilo. E a gente começa, aí tudo a gente fala que é depressão, que nem eu falei, e não é. É o momento, a gente precisa dessa tristeza às vezes, mas que nem aqui, a melancolia, uma tristeza excessiva, aí aonde que nós temos que tomar cuidado. Tristeza normal, já está dizendo, né? Agora, tristeza excessiva, já aí tem que tomar muito cuidado. Por isso que temos que orar e vigiar. Né? Exatamente. Porque quando a gente fica triste, né? por muito tempo, né, a gente passa a sintonizar também, né, com irmãos que estão tristes, né? E aí a nossa sintonia vai lá para baixo, né? Aquela tristeza cresce dentro da gente, né? Então a gente precisa lutar contra ela e não se deixar levar. E ele fala aqui, né, em seguida, no texto ele fala justamente isso, né? Que a gente tem que acreditar, né? Então, em nós mesmos. Né? Isso. Eu ficava pensando, Val, você já ficou triste, Val? Sim, a gente fica, né? Às vezes por um ente querido que desencarnou, ou por alguma coisa que nós queríamos fazer e nós não conseguimos, né? A tristeza em si é uma coisa normal, porque é do espírito, é o sentimento que nós temos, como a felicidade, a alegria, né? Agora, quando a gente vê que a tristeza está aumentando e a gente começa a perceber que está fazendo mal para a gente, aí a gente tem que ficar muito mais atento. Muito mais Exatamente. Atento. A Val, gente, para quem a maioria do pessoal não a conhece, mas ela tem muita energia, né, Val? Eu tenho. Nossa Senhora, não dá para ficar quieta perto dela, não. Eu acho difícil ver a Val triste, né, Val? Ai, obrigada. Eu sempre falo assim que os problemas a gente tem que saber dividir, né? E se eu tô triste, eu não preciso tratar você mal, né? Eu tenho que tratar você bem, né? Pelo contrário, você não tem culpa dos meus problemas, né? É que a maioria de nós, né, Val? Ah, se eu tô triste, eu quero distribuir tristeza, né? E não ao quero contrário, saber, né? não quero falar com ninguém. Nada como, né, a força. Mas vamos ler mais, né, Val? Senão a gente vai atrapalhar, atropelar, né? Isso. Eu vou ler o segundo capítulo. Não, eu vou ler o segundo parágrafo. Tá bom. A mensagem continua assim, ó. Acreditai no que vos digo e resisti com energia a essas impressões que vos enfraquecem a vontade. Essas aspirações de uma vida melhor são inatas no espírito de todos os homens, mas não a busqueis neste mundo.
Agora que Deus vos envia os seus espíritos para vos instruírem sobre a felicidade que vos está reservada, esperai pacientemente o anjo da libertação, que vos ajudará a romper os laços que mantêm cativo o vosso espírito. Pensai que tendes a cumprir durante vossa prova na terra uma missão de que já não podeis duvidar. Seja pelo devotamento à família, seja no cumprimento dos diversos deveres que Deus vos confiou. Muito lindo também, né? Aqui eu estava lendo, aí eu fui estudar, aí eu peguei o livro dos Espíritos. A pergunta 920 do livro dos Espíritos, Lu, ele fala justamente isso, e é no primeiro capítulo da quarta parte, pergunta 920. Aí ele fala assim, ele pergunta, Kardec aos Espíritos, o homem pode gozar na Terra uma felicidade completa? E aí os Espíritos respondem, não, pois a vida lhe foi dada como prova ou expiação, mas dele, que é o homem, depende abrandar os seus males e ser tão feliz quanto se pode ser na terra. Você vê que Exatamente. interessante? Né? Então, a gente sabe que aí a gente vê a certeza que nós sabemos que a felicidade não está aqui. É uma felicidade relativa. Né? Muito interessante. Né? E é onde ele fala que a gente tem que acreditar, né? E resistir com muita energia a essas impressões, porque são impressões, né? Suposições. Exatamente. Dos problemas. É o jeito como a gente vê a vida, né, Val? Como a gente vai lidar. E aí ele está dizendo que quando o desânimo aparecer, a melancolia, essa apatia, a gente precisa resistir, porque essas sensações enfraquecem a nossa vontade. E a vontade, gente, é tudo que a gente precisa para ser feliz, né? A gente decide, né, Val? A gente decide que diante das dificuldades, a gente vai superar, a gente vai conseguir, né? A gente vai se curar. É uma questão de decisão, é uma posição interna, né? Uma posição íntima diante das coisas. Essa vontade, né, de resolver os problemas, de ser feliz, apesar de tudo, né? Apesar do mundo de prova e expiação. E essa vontade que move eu me melhorar, eu querer, né? Eu sei que eu tenho defeitos, eu tenho que assumir que eu tenho os defeitos, mas isso é aos poucos e eu tenho que entender isso, né? Que é onde é a tal da prova, né? Que é onde é um desafio, sim, é um desafio, mas como diz, prova, é uma prova. Então, eu tenho que ver se eu vou passar por essa prova, se eu vou conseguir, que são os meus desafios, meus problemas. Né? Exatamente. É bem interessante. Aí, Val, ele continua falando assim, ó, que todas as pessoas desejam uma vida melhor, né? E que essa vida melhor e mais feliz não está na Terra. Apesar de que eu acho que a gente já falou que dá para ser feliz na Terra, né? Assim, mais ou menos, né? Tanto que a gente quer, né, Val? Sim, o que a gente quer, justamente. Né? Porque a felicidade são momentos felizes, não vou ficar feliz para sempre. São os momentos, é esse que eu tenho que aproveitar, esses momentos felizes. Exatamente. E nós temos que ser felizes, eternos felizes, e esse eterno felizes não é aqui na Terra. Um dia seremos eternamente felizes, né? E esse eternamente felizes também não é aquele paraíso, né, Val? Que a gente vai ficar lá só comendo, não. Bebendo e dormindo. Muito trabalho, teremos muito trabalho. Eu entendo, Val, que essa felicidade dos espíritos evoluídos é aquela felicidade de realizar, né?
de entender a vida, é uma felicidade que a gente ainda não entende muito bem, não. Sim, você falou um ponto certo, é de entender a vida. Essa é a felicidade. Por isso que esse capítulo está aqui, né? Das bem-aventuranças. Porque as bem-aventuranças são justamente um guia de como que eu vou lidar com os meus problemas. Sim. Eu estava lendo aqui, eu falei, nossa, que interessante, né? Caiu direitinho das bem-aventuranças, bem-aventurados os aflitos. Né? Os aflitos, eles têm melancolia. Né? E aí, através, se eu tenho o aprendizado que Jesus nos deixou, que eu tenho que praticar o amor, a caridade, tudo fica muito mais branco. Sim. Quando a gente sai do nosso problema, né, Val? E vai ajudar o outro. Saber lidar. Isso. Né? Aí a gente sente um pouco dessa felicidade. Eu não vejo mais o meu problema como a montanha, grande como uma montanha. Né? Mas eu posso ver como uma mostarda, um grão de mostarda. E como que eu vou agir em cima disso? Exatamente. Isso. Eu achei interessante aí. Entender. Pode falar, Val. Então, por isso que nós estamos aqui para aprender. Por isso que a gente fala que o planeta Terra é um planeta de provas e expiações, justamente por isso que nós temos que aprender, é uma escola. Exatamente. Por isso que a gente, às vezes, não pode exigir muito, nem da gente, principalmente do outro. Né? Ai, Val. A gente não exige da gente, não, mas do outro. Mas do outro. A gente quer que seja tudo perfeito. Uhum. E ele ainda toca de que a gente precisa de paciência, né, Val? Nossa, Ele diz assim, ó, esperai pacientemente. Um dia vocês vão ser felizes, né? Mas por enquanto nos compete viver na Terra e cumprir as nossas missões. Uhum. E aí, Val, com missões, o pessoal pensa em coisas grandes, né? Acha que... E não, pelo contrário. Pelo contrário, né? Uhum. Exatamente. As pessoas, às vezes, deu entender o meu problema, deu entender que eu tenho aquele problema, que aquele problema não é por acaso. Né? Essa é a minha missão aqui. Sim, né? A missão de nos aceitarmos, de nos melhorarmos, né? A missão de ser o melhor funcionário que você pode ser, né? Se você é um motorista de ônibus, então dirija com amor, né? Essa é a sua missão. Né? Você trabalha no banco, seja ético, atenda as pessoas, né, do jeito que você queria que te atendessem, né? Você tem filhos, você tem pais, né? Essas são as nossas missões, né, Val? Não precisa de coisa grande. A gente ainda não está no ponto de acabar com a fome na África, né? A gente ainda não tem a maturidade de uma irmã Dulce, né, que cuidava dos doentes e dos pobres. Aquela missão era dela, né? A missão do Chico, né, de divulgar o espiritismo. Dr. Bezerra. A missão de Bezerra. Exatamente. A nossa é menorzinha, né, Val? Menorzinha. É como se fosse uma reeducação do espírito. A gente tem que saber reeducar, nos reeducar, né? Para a gente lembrar que existe o amor, né? Que Deus não castiga, não nos pune de nada e nem condena, né? Que a gente tem que usar sempre esse mecanismo de aprendizado para o progresso. A gente está aqui para progredirmos, crescermos espiritualmente. É a moral, né? Que Jesus nos deixou aqui esse exemplo, na prática, né? Por isso que ele veio, né? Para nós entendermos isso. Né? E com a vinda dele, as coisas mudaram muito, né? A gente aprendeu a amar,
né? Tudo bem que ainda a gente vê assim, não, é difícil, tal, mas nós aprendemos a amar uns aos outros, né? Antes não tinha isso, Não, né? Por isso que esse sermão do monte é importante, que eles nos guia a uma vida melhor, um bem comum, a tal da reforma íntima. E exatamente. nós, o espírita, né, nós aprendemos direto isso, né? Eu tenho que me melhorar para depois eu querer alguma coisa da outra pessoa. Eu tenho que entender eu primeiro, tenho que me reformar, me burilar, né? E é lindo isso, Exatamente. né? É É o, lindo isso. é o nosso compromisso, né, de domar as nossas más tendências e de se esforçar para ser melhor, né? Ser Melhor. melhor em tudo, né? Ser melhor em tudo que a gente faz, que a gente faça com mais amor, com mais Isso. vontade, né? Com mais Uhum. vontade, de novo a Vontade. vontade, né? Uhum. A Eu vontade. queria É o querer, né? É justamente isso. A vontade é o querer. Eu quero, então. É o exatamente, pensamento, como você falou, né, Lu? É o pensamento, as energias, né? É isso que vai me atrair, né? Para sim. essa vontade, para eu ter coisas boas, né? Começar a atrair coisas boas. Sim, é isso mesmo. É lindo. É importante, né, Val, a gente ressaltar que Jesus veio para a humanidade quando a humanidade era capaz de entendê-lo, né? Antes de Jesus eram Uhum. as leis de Moisés, né? O olho por olho, o dente por dente. Aí Jesus veio trazendo a ideia de um pai que ama, né? Que cuida, que não pune, como a Val disse. Uhum. E aí, né, cada um de nós seguimos, né, nesse processo de entendimento, de construção, né, das virtudes dentro de nós. Construção justa. É. Val, lê o E último. não é em uma reencarnação, são em Não, várias reencarnações. E nós queremos que seja agora, aqui, nesse momento. o E pior, principalmente nesse Val, momento de pandemia, né? Questionando por que eu estou nessa família, né? Por que eu estou aqui, estou na família errada? Não, não estamos na família errada. Está tudo certo, nós que não entendemos. Né? Tudo exatamente. certo. E aí, Val, a gente, né, vem, tem a reencarnação para a gente melhorar, aí a gente vem e fica aí fazendo burrada, sabe? A gente, em vez da gente melhorar, Rebeldes, né? Que nem uma pessoa como a Val, pega a rebeldia, não entende certas coisas, né? e aí, em vez de melhorar, a gente fica plantando lá uma inimizade, né? Uma maldade, uma mentira, né? Então a gente tem que parar com isso. A gente tem que aceitar as pessoas do jeito que elas são, né? E se mudar para ajudar, para caminhar junto com as pessoas, né, Val? E se eu não aceitar, eu tenho que pelo menos respeitar, né, Lu? Sim. Se eu Porque às não vezes a gente não, entender, né? isso, se eu não entender a pessoa, eu tenho que pelo menos aceitar a pessoa, respeitar, aliás, respeitar as pessoas, Do né? jeito que elas são, E do que elas são. né? Né? Seja a pessoa como for, né? Se ela vota no partido que não é o mesmo que o seu, né? Se ela tem uma Sim. opção de, como que fala, Val? Se a pessoa é homossexual, não tem É, problema, não tem problema. Isso é uma questão dela, né? A gente precisa justamente. vencer os preconceitos e estender o amor. É para isso que a gente está aqui. Uhum. Caridade, ajudar uns aos outros, né? Saber ouvir, né? Tudo isso. Às vezes a pessoa só quer contar alguma coisa, um problema, só quer que você ouça ela. E a gente às vezes esquece disso. Dentro de casa, principalmente. Né? É, Às vezes a gente faz para jantar junto, a gente não consegue. Pelo menos lá no jantar, lá na mesa, a gente tem que conversar, a gente tem que saber, pedir opinião, saber se está tudo bem. É o momento, esse é o momento. E às vezes a gente esquece, né? Janta correndo, vai embora, vai tomar banho, tem outras coisas para fazer, né? E aí vira um automático e a gente esquece de ouvir o seu próprio pai, sua própria mãe, seu próprio marido.
né? É verdade. E aí Ou a gente só tem quer essa falar, né, melancolia. Val? É. Eu olhei, é verdade. A gente só quer só a gente, né? É, Só o meu problema que é eu preciso importante, falar. né? Ô, Val, lê o último parágrafo pra gente. Ah. E se no curso dessa prova, no cumprimento de vossa tarefa, virdes tombares sobre vós os cuidados, as inquietações e os pesares, sede fortes e corajosos para os suportar. Enfrentai-os decisivamente, pois são de curta duração e deve conduzir vós junto aos amigos que chorais, que se alegrarão com a vossa chegada e vos estenderão os braços para vós conduzirem a um lugar onde não tem acesso às amarguras terrenas. Bem bonito, né? Muito lindo. Ele fala assim, Sede ó, fortes, corajosos, né? sim, os problemas virão, né? As dificuldades virão. Isso quando a pessoa não sai, né? Nem saiu de um problema, já está em outro, né? A gente precisa ter equilíbrio, né? Administrar nossa vida. A gente precisa ter um tempo para cuidar do espírito, sabe? Justamente. Para nos conectar a Deus e falar, Pai, o negócio está difícil, ajuda aí, porque Ele ajuda a gente, né? Nenhum problema Sempre, chega, sempre. sempre, nenhum problema chega na nossa vida de graça, gente. Não, né? Sabe aquela pessoa que te atrapalha, que te tira do sério? Tem um motivo para ela estar ali, né? Uma doença, um desemprego, uma pandemia, né, Val? Justamente, uma pandemia. Eu entendi, nada é por acaso, nada é por acaso. E Deus é tão misericordioso que nos dá essa oportunidade da gente vir e consertar, né? Esses, vamos se dizer, Essas arestas. problemas, né? Essas arestas. Uhum. E aí eu venho novamente, né, com minha família, venho novamente com os mesmos amigos, para podermos crescermos, né, e continuar, né, evoluindo, né. E aqui, seja fortes e corajosos, porque o problema não vai acabar, e sim como que eu vou lidar com esses problemas. Tá ali. Igreja nenhuma muda ninguém, sempre falo isso. Nós que nos mudamos. Então, isso depende simplesmente da gente, dessa vontade. Olha aí novamente, Lu, a vontade. Dessa Exatamente. vontade de eu querer ou não. O que eu quero para mim? Uhum. Aí entra a porta larga e a porta estreita. O que eu quero para mim? Exatamente. Né, a porta larga, onde nós teremos tudo, e a porta estreita, ainda eu tenho que respeitar certas coisas, né? Que vem com. Não para punir, nunca vem para punir, mas para colocar regra para nós crescermos e entendermos o que são os nossos problemas. Então, eu tenho essa escolha, o livre-arbítrio, a doutrina é maravilhosa, que nos dá esse livre-arbítrio, né? Nos fala, isso é maravilhoso. Né? Tem uma E a partir do piadinha, momento né, que eu Val? tenho isso em mente, Ô, Val, é, tem uma piada que fala assim, que o livre-arbítrio tinha que ser igual senha. Se você errar 3 vezes, bloqueia. essa eu não sabia, Lu. Mas não é, né? Não é. Não bloqueia. Não bloqueia, pelo contrário, continua. Então, gente, vamos parar de errar, né? Porque senão Sim, para de a vida vai virando uma encrenca, uma confusão, né? Uhum. E aí fala, Deus é Deus, por que faz isso comigo? Não é Deus, pelo contrário, sou eu, a responsabilidade é minha, totalmente minha. É. Val, eu tenho 2 meninos, né?
E aí, numa situação, algum dos meninos fez alguma coisa que não devia e a gente deu um castigo, né? Aí eu falei Sim. assim, toda ação tem consequência, né? Isso vale para os meninos, isso vale para os adultos, né? Toda ação tem Justa. consequência. A gente precisa Uhum. semear o bem, a justiça, né? Semear coisas boas. Porque se a gente viver aí, eu fico pensando, Val, nos políticos que não usam o dinheiro público com ética e com justiça, Responsabilidade, né? o que eles estão semeando, né? Justamente. Mas mais importante do que pensar neles é eu pensar o que eu estou fazendo. Sim. Uhum. Ô, Val, Foi e aí? somente através desse amor, né? Eu vou ter, né? Através do amor somente, né? Que a caridade é o amor. Ele que vai mover tudo isso, ele que vai retirar essa melancolia, esse rancor, né? Essa depressão. É o amor. É o amor. A partir do momento que eu descubro que tem amor, amor próprio e amor dos outros também, o meu amor próprio, né? Exatamente. Eu tenho que ter essa autoestima, alta autoestima. Val, e aí a mensagem termina falando que quando o desencarne chegar, né, um dia lá no futuro, muito distante, né, a gente vai ser recebido pelos amigos que nos acompanharam na vida, né, que são importantes para o nosso coração, e que um dia a nossa vida não vai ter mais as amarguras da terra. Justamente. É a questão 922 do Livro dos Espíritos, que fala assim: a felicidade terrena é relativa à posição de cada um. O que é suficiente para a felicidade de um faz a desgraça do outro. Há, entretanto, uma medida comum de felicidade para todos os homens, ou seja, é tudo igual, é incomum a felicidade para todos. Aí o espírito responde, os espíritos, né? Para a vida material, a posse do necessário. Para a vida moral, a consciência pura e a fé no futuro. Que lindo, né? Ou seja, na parte moral, teremos apenas o necessário, o que nós precisamos. Não precisamos de supérfluo. Está no Evangelho, o Evangelho mesmo já fala. Agora, para a parte moral, sim, a gente tenhamos fé no futuro. É essa fé no futuro, que é essa felicidade verdadeira. Né? E a consciência tranquila, né, E a Val? consciência tranquila, como você Fruto falou, né? das boas escolhas, Das né? boas ações. E você falou Exatamente. agora aí, do fruto das boas ações. Ó, Val, então posse do necessário, Posse do consciência necessário. tranquila e fé. Uhum. Fé. Uhum. O Que lance, interessante. Val, é que esse negócio, o necessário para uns é o supérfluo, né? O supérfluo para um é o necessário É para super... o outro, né? E vice-versa, é isso aí, Lu. Né? É isso aí, você entendeu? É. A Às vezes o que pode verdade ser supérfluo para mim é necessário para você, e que é necessário para você pode ser supérfluo para mim. é, Mas aí que entra o bom senso, né? Justamente isso. a Né? verdade, Val, é que a gente precisa, eu acho que vendo, né, como a economia em crise, né, a natureza explorada, a gente precisa tentar viver cada vez com menos, né, Val? Sim. Né, que a gente Ele fala que possa, é o necessário. Eu preciso apenas do necessário. sim, Né? É isso que eu preciso. Eu não preciso guardar um monte de coisa, um monte de calça, um monte de sapatos. Eu não preciso. Eu preciso apenas do necessário. Né? Como a comida também, o alimento. Né? Porque exatamente, por isso que existe muita fome, porque às vezes tem gente que tem a mais, tem gente que tem a menos. Né? E por isso que exatamente. ele fala apenas o necessário. Né? Val, O mundo. encerramos o nosso tema, né? Encerramos? Que bom. Acho que sim, ó.
né? Acho que deu para entender, né, essa questão dessa melancolia, né? Da necessidade da força de vontade para lutar contra e ser forte. Isso. E acreditar que Deus sempre ampara a gente, que nós nunca estamos sozinhos. Isso tem que ter isso em mente. Porque na hora da melancolia a gente pensa que nós estamos sozinhos, nós não estamos. Né? Bem isso. E orar e vigiar, né? Isso é fundamental. É verdade, gente. Nós nunca estamos sozinhos, né? Paulo dizia que vivemos cercados por uma nuvem de testemunhos, né? Então, de testemunhas, né? Que a gente se cerque, né, de espíritos amigos, né? Que a gente mantenha a nossa vibração lá no alto, lá do nível do Emmanuel, né, Val? Sim. Pode ser um pouquinho menos, né? Lá no Emmanuel não é fácil, não. O Evangelho, eu falo sempre que o Evangelho é o remédio para tudo isso. É o Evangelho. É verdade, é isso mesmo, Val. Valzinha, muito obrigada pela companhia, viu? Eu que agradeço, obrigada, viu, pela oportunidade. Obrigada pela energia, por dividir comigo esse evangelho de hoje. E eu vou pedir para a Val fazer a prece. Tá bom. Você faz? Pode fazer, Valzinha. Então vamos assim elevar o nosso pensamento ao nosso Pai e agradecer mais uma vez pela oportunidade de podermos estar aqui nesse encontro, pela oportunidade de podermos estar aqui falando um pouquinho do Cristo, a necessidade de falarmos nesse momento tão difícil que estamos passando. Agradecemos por essa oportunidade através do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, na medida que perdoamos os nossos devedores. E não vos deixeis, Pai, cairmos em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Gente, que esses minutos de evangelho, né, nos ajudem a nos conectar, né, a nos sentir mais acompanhados, né, que de alguma forma esse evangelho leve um pouquinho da vibração boa, né, do Naufé para a casa de cada um. Fiquem com Deus, né? Vem mais uma semana aí para a gente seguir firmes e fortes, com fé, né? Que tudo vai dar certo e logo a gente volta a se reunir. Val, muito obrigada, tá? Eu que agradeço, Lu. Obrigada. Tudo de bom. Pode descansar agora. A bichinha estava trabalhando até agora. Tava mesmo. Agora obrigada, eu vou jantar. Vai jantar. Vou jantar. Tá, gente, tchau, obrigada. Tchau. Tchau, Val. Tchau.